Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja. E a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Está começando mais um programa, o programa De Volta à Palavra, e hoje trazendo resposta a um questionamento extremamente importante. Por isso nós convidamos a você que está em casa, você que ama a Palavra de Deus, que ama o Evangelho, que ama Jesus Cristo, te convidamos para que você abra neste momento o seu coração, para que você pegue a sua Bíblia, para que você então possa gastar aí esses próximos 30 minutos conosco, olhando a Palavra de Deus com o seu coração e permitindo que Ele nos fale, permitindo que Ele nos revele, que Ele nos mostre claramente a sua vontade nesse princípio que hoje iremos tratar. Antes de tudo, eu quero apenas lembrá-los que vocês podem acessar o nosso site, devoltaapalavra.com, e ali vocês vão encontrar tantas mensagens de áudio, de vídeo, textos escritos que certamente são úteis para a nossa edificação, porque são ministrações extraídas da Palavra de Deus, extraídas da Bíblia Sagrada. Vocês também vão encontrar ali a agenda do nosso ministério, tanto aqui da nossa igreja em Taguatinga, quanto da igreja em Planaltina, como da igreja também ali em Goiânia. Vocês que desejam nos fazer uma visita, vai lá no nosso site, veja ali a nossa agenda de cultos, agenda de encontros, e então certamente vocês poderão nos fazer uma visita, o que serão muito bem-vindos para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Pegue sua Bíblia, porque nesta manhã queremos responder a uma pergunta extremamente importante. Teve um irmão que nos perguntou o seguinte: eu posso ser um cristão sem igreja? Eu imagino que essa pergunta, que é uma pergunta extremamente relevante, venha a significar o seguinte: é possível que um crente em Jesus Cristo, que um cristão, ele tenha uma vida cristã saudável, de acordo com a vontade de Deus, mesmo sem participar de um grupo de irmãos cristãos que se reúnem regularmente em um nome de Jesus Cristo? Amados, essa pergunta é extremamente importante, haja vista que vivamos num tempo em que muitos têm se levantado para falar que a igreja seria algo dispensável, que a igreja seria algo marginal, de maneira que as pessoas podem então viver sem a igreja, podem abrir mão de uma comunidade de cristãos para ali viverem em comunhão. Mas veja que nesta manhã eu não quero emitir aqui a minha opinião. Então somente eu quero convidar a cada um de vocês para perguntar à Escritura, para perguntar a Jesus Cristo, para perguntar aos seus apóstolos o que eles, no Novo Testamento, têm a nos falar sobre a importância da Igreja de Jesus Cristo para um cristão ou para uma vida cristã normal. Quero responder isso em 3 momentos, falando primeiramente da igreja enquanto obra de Deus, e então falar da igreja como um fato social, como um fato neotestamentário, e por fim então mostrando no livro de Efésios a importância da igreja, ou o porquê o cristão precisa estar inserido certamente dentro de um contexto, de uma comunidade, de uma assembleia que se reúne como aqueles que aguardam ali a segunda vinda de Jesus Cristo. Quero que vocês abram suas Bíblias no primeiro texto aqui no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, porque aqui é um texto extremamente importante, quando o próprio Jesus Cristo, ele vai inaugurar no Novo Testamento esse termo igreja, que no grego se lê eclésia. Capítulo 16 de Mateus, versículo 18, vejam as palavras de Jesus Cristo, dizendo: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui então nós começamos a pensar a questão da igreja. Será que a igreja seria uma mera invenção de homens maus e de homens perversos para ali certamente escravizar pessoas?
Ora, eu sei que muitos assim pensam e muitos estão machucados nos dias de hoje, porque certamente tiveram experiências ruins neste ou naquele lugar onde ali se dizia invocar o nome de Cristo, e então essas pessoas trazem seus traumas, trazem as suas angústias, trazem as suas revoltas e agora estão fugindo, certamente, dos grupos cristãos, estão fugindo das assembleias. Mas a despeito da sua experiência amarga ou da sua experiência negativa, a despeito dos homens maus e perversos que fazem coisas erradas em relação à igreja, eu quero que nessa manhã você considere que Jesus Cristo, ele possui uma igreja. Ele diz, olha, eu vou edificar a minha igreja. A palavra igreja aqui, do grego eclésia, significa assembleia de chamados. Ou seja, o Senhor um dia te chamou. A você que está em casa, você um dia ouviu o Evangelho e lá no seu íntimo o Espírito Santo te iluminou, o Espírito Santo te convenceu da sua condição, te revelou Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo, e portanto você foi chamado naquele momento para pertencer a Jesus Cristo. E assim como você, são centenas e são milhares de pessoas que tiveram a mesma experiência de salvação. Então, esses que são chamados para pertencer a Cristo, que são chamados para o reino e glória do Senhor, então eles se reúnem, eles se congregam, seja numa casa, seja num galpão, seja debaixo de uma árvore, seja numa garagem, seja onde quer que for. Esta reunião de chamados por Deus e para Deus, agora, uma vez congregados, se chama igreja. Este é o significado, é o sentido literal da palavra igreja, da palavra eclésia. E, portanto, nós não temos como nos livrar dessa realidade, dessa verdade bíblica de que igreja não são meramente pessoas salvas. Pelo contrário, são pessoas salvas e reunidas para assim compor o corpo de Cristo. Tanto é verdade que quando nós lemos, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 22, nós vamos encontrar ali como que o Senhor, ele regenera individualmente as pessoas. Observe que ali é dito que o Senhor soprou o seu Espírito sobre os seus discípulos na noite da ressurreição, dizendo, recebei o Espírito Santo. E ali eles receberam o Espírito Santo para dentro deles. O Espírito Santo passou a habitar o Espírito, o interior de cada um dos discípulos. De maneira que agora todos ali se tornaram filhos de Deus. Mas embora fossem filhos de Deus, ainda não havia o corpo de Cristo. Tanto é que foi preciso chegar até Atos capítulo 2. Ali onde o Espírito Santo agora não foi soprado para dentro de cada um deles, mas foi derramado sobre os discípulos. O Espírito Santo, primeiramente, ele vem como sopro, como alento, como respiração para dentro de nós, para sermos então regenerados, para sermos feitos filhos de Deus, para que agora possamos de fato participar da natureza divina. Mas então há uma segunda experiência conforme o Novo Testamento, uma segunda experiência com o Espírito Santo, que agora o Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que inicialmente creram, sobre todos aqueles que receberam o Espírito Santo como fôlego de vida dentro de si, e agora o Espírito Santo derramado. Ali eles são batizados para dentro do Espírito Santo, formando um só corpo. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, nos diz que nós que fomos batizados para dentro do Espírito Santo, agora nós formamos um só corpo. Aí vem essa ideia de que Deus não somente ele quer filhos de Deus, mas dos filhos de Deus ele quer construir, ele quer constituir, ele quer edificar para si um só homem, um só povo. Ele quer constituir um novo homem, constituir a sua noiva, e portanto é que o Espírito Santo, nesse caso, ele é derramado para esta constituição. E é por isso que eu também quero que vocês abram a vossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quero ler aqui os versículos 45, 46 e 47, que nos declara claramente como que o Senhor, depois de regenerar os seus discípulos e batizá-los numa mesma esfera, que é a esfera do Espírito Santo, formando um só corpo, agora Deus deseja congregar, ele deseja reunir esses seus filhos para que então formem uma assembleia. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, versículos 42 a 45.
veja o que diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vejam, queridos, que neste versículo 42 é nos dito que aqueles que creram, eles perseveravam na comunhão. Ou seja, para que haja comunhão, é preciso estar juntos, de maneira que havia ali uma perseverança na doutrina dos apóstolos, mantendo comunhão nessa doutrina, no partir do pão e ali reunidos sempre orando juntos. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, versículo 46, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com singeleza e alegria de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É lógico que há de se fazer aqui uma ressalva, que esse templo, no versículo 46, no qual esses irmãos se congregavam e se reuniam, ora, isso é porque o templo havia ali o pórtico de Salomão, que era um lugar público e, portanto, eles podiam ali se reunir debaixo daquele espaço. Mas devemos levar em conta que na linguagem, no ensinamento, na prática, na economia de Deus do Novo Testamento, não há templos feitos por mãos humanas. Porque agora o templo é este povo, o templo é esta igreja, são as pessoas redimidas, são as pessoas perdoadas, são as pessoas regeneradas, são aqueles que foram batizados no Espírito Santo. E agora eles permanecem unânimes, unidos, reunidos, de casa em casa, ou que seja num pórtico, num lugar espaçoso, para que ali eles possam adorar o Eterno, ter essa comunhão, para que eles possam ali ser ensinados na doutrina apostólica. E enquanto a igreja vivia esta vida de comunidade, esta vida de eclésia, de assembleia, de congregação, é dito no versículo 47, o Senhor, dia a dia, ia adicionando, ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Veja que é o próprio Senhor quem conduz os novos salvos, aqueles que são recém-salvos, é o Senhor quem acrescenta a essa comunidade. Muitos dizem que não é preciso que haja igreja ou que haja congregação. Ora, mas veja a Escritura, é nos dito que o próprio Deus é o Senhor quem vai acrescentando, quem vai conduzindo os recém-convertidos, os recém-regenerados a essa experiência de comunidade, a essa experiência de comunhão, a essa experiência de eclésia, essa experiência em que ali os santos podem ter comunhão, podem orar juntos, podem então pregar o evangelho, podem então ali, reunindo-se, ter essa comunhão no Espírito, essa comunhão da fé, para a glória de Deus. Vejam, portanto, vocês que neste primeiro momento, neste primeiro ponto aqui abordado, a igreja como obra de Deus nos demonstra claramente a Escritura que nós não podemos fugir desta verdade. Agora veja o segundo ponto. A igreja, ou que sejam as igrejas locais, as igrejas práticas, elas constituem-se certamente um fato social e também um fato neotestamentário. Ora, o que significa isso? Vejam que não somente nós estamos aqui apresentando como que no início a igreja era deste modo, mas você vai encontrar em todas as páginas do Novo Testamento ali a presença de comunidades, de igrejas estabelecidas, com um governo estabelecido ali de presbíteros governando aquela comunidade, ensinando aquela comunidade, guardando aquela comunidade, ali protegendo contra os enganos. Vamos encontrar isso em todo o Novo Testamento. Basta que você olhe com atenção para as epístolas. O que são as epístolas do Novo Testamento? Temos aqui aproximadamente 21 epístolas, na sua maioria, epístolas que são cartas, que são missivas, que são dirigidas a um grupo de irmãos. Por exemplo, quando nós encontramos aqui a carta aos Romanos, ora, Paulo escreve a uma comunidade
Ele escreve a uma assembleia, ele escreve a uma eclésia de santos que se congregavam, que se reuniam juntos ali, certamente na cidade de Roma. E então nós vamos encontrar também igreja aos Coríntios. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele escreve a igreja que está em Corinto. E então, se você verificar, tem a igreja de Filipos, tem a igreja de Éfeso, tem a igreja de Colossos, tem as igrejas, são várias igrejas ali como um fato social. Os apóstolos saíam a pregar de lugar em lugar, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e onde ali eles então pregando conquistavam almas para o Senhor Jesus Cristo, ali se estabelecia ali uma igreja. Aí você pode verificar, por exemplo, em Tito, capítulo 1, a partir do versículo 5, como que Paulo fala a Tito o seguinte: olha, Tito, é necessário que você passe de cidade em cidade, por onde eu passei estabelecendo as igrejas, que você possa ali colocar algumas coisas restantes, ali algumas coisas que faltam organizar, que você organize, que você possa definir, estabelecer, sobretudo que você constitua presbíteros em cada cidade, em cada uma das igrejas que foram estabelecidas. O presbitério seria, no caso, um corpo de pastores, ali um governo sobre a igreja, de pessoas maduras, pessoas que são designadas para cuidar do rebanho de Deus, conforme está em Atos capítulo 20, versículo 28, quando ali se diz certamente que o Senhor, o Espírito Santo, ele unge, ele separa, ele ordena bispos para pastorearem a igreja de Deus. Portanto, vendo isso, vendo a igreja como um fato social, como uma realidade presente nas cidades do tempo dos apóstolos, como alguém pode falar contra a igreja de Cristo? Eu sei que esse falar contra e essa resistência contra a igreja, na verdade, existe em razão dos traumas, como agora há pouco nós dizemos. Talvez você tenha tido uma experiência muito ruim com a igreja, porque você tem descoberto muitas mentiras, muitos engodos, um cativeiro enorme, homens ali se assenhorando arbitrariamente sobre a igreja de Jesus Cristo, mas certamente essas coisas não são biblicamente igreja, são sistemas malignos do demônio que faz assim não somente para escravizar, mas para levar a muitos, como hoje em dia se vê, a se afastarem de algo tão bíblico, de algo tão necessário, haja vista que a igreja tem uma importância fundamental para cada cristão. Querem ver? Abra sua Bíblia então, vamos falar agora o terceiro ponto, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, eu quero ler a partir do versículo 11, porque nós vamos encontrar um texto extremamente importante que nos fala da importância da igreja para você que está em casa, você que já não congrega, você que há muito tempo não procura um grupo para estar ali reunidos com os irmãos. Olhe para você ver a nossa necessidade de cada um de nós que temos de estar reunido com um grupo que se reúne na base da palavra e no nome de Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, nos diz assim: e ele mesmo, aqui se referindo ao Cristo ressurreto e ao Cristo assunto aos céus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Vejam o que aqui nos fala de homens dons, homens dádivas. Ou seja, o Senhor então, ele concede à sua igreja, ele concede ao seu povo homens capacitados para serem apóstolos, capacitados para serem profetas, para serem mestres, para serem pastores, para serem evangelistas. E com que finalidade? Veja o versículo 12, com vistas. Veja então você que o Senhor, ele visa algo. Quando ele concede homens dons, e aqui jamais estou me referindo a essa hierarquia carnal, humana, caída e maligna, que é essa hierarquia de posições dentro do cristianismo. Aqui se refere a homens que são dados, são homens constituídos por Deus, constituídos pelo Espírito, para levar os santos a um conhecimento da vontade de Deus, quando nos diz no versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, os santos
são aqueles que compõem a igreja. Esses santos precisam de aperfeiçoamento. Esses santos não se referem aos ídolos que os homens fazem de madeira ou de gesso, ou que seja de barro, ou de ouro ou de prata. Não. Os santos são aqueles que, uma vez comprados, uma vez redimidos, uma vez perdoados, uma vez regenerados, eles são separados para Deus. Então, a igreja é uma assembleia de chamados, é uma assembleia de pessoas que foram separadas para Deus, foram santificadas para Deus, portanto, é uma assembleia de santos. Então, é dito que os santos precisam de aperfeiçoamento. Você precisa de aperfeiçoamento. Eu preciso de aperfeiçoamento. Cada um dos santos precisam de serem aperfeiçoados na palavra, aperfeiçoados no que diz respeito ao conhecimento da vontade de Deus, dos caminhos de Deus, da economia de Deus, para que agora os santos possam viver e fazer acontecer a vida do ministério. Como diz no versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. A palavra serviço aqui é o desempenho do ministério, é o desempenho da economia de Deus. Então veja que o ministério não diz respeito a um grupo de pastores ali que ficam sentados em cadeiras especiais, em cadeiras acolchoadas, em uma cadeira ou numa posição superior, um patamar elevado. Não! O ministério é a obra de Deus, é aquilo que Deus está fazendo, é aquilo que Ele faz em cada um de nós. Deus tem uma obra, Ele está realizando algo. Por fim, o Senhor quer consumar o seu mistério. O Senhor, Ele quer ter para si a sua noiva, Ele quer ter o novo homem, Ele quer ter a sua casa edificada. E para que esta obra divina se consumar no futuro, é preciso que nós tenhamos essa visão clara, primeiramente, de quem somos. Somos filhos de Deus. Mas nós somos filhos chamados para viver uma vida isolada, viver uma vida individual. Não, somos chamados para viver a eclésia, chamados para viver uma vida de assembleia, de comunhão, de comunidade, de maneira que uma vez esse grupo aqui organizado, entendo organizado no sentido de organizado em torno da verdade, em torno da Escritura, na base do nome de Jesus Cristo, então agora estes juntamente podem ser aperfeiçoados mediante os dons dos mestres, dos profetas, dos apóstolos, dos pastores e mestres, sendo eles aperfeiçoados, para que uma vez aperfeiçoado, possa então desempenhar esse serviço, possa cumprir com a obra do ministério, visando o quê? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então há um caminho. É necessário que nós cheguemos a essa unidade da fé. Hoje somos tão diferentes. Hoje ainda temos tantas coisas que nos impedem de sermos verdadeiramente um. Mas é esse processo de conhecimento do Senhor, da sua vontade, da sua economia, nesse ministério, nesse serviço, onde o Espírito Santo trabalha em mim, trabalha em você, por nosso intermédio, por intermédio desse, daquele. Então o Senhor, Ele vai nos levando pouco a pouco num processo de transformação, num processo orgânico de conformação à imagem do Filho, num processo orgânico em que nós caminhamos para uma unidade de fé, para o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados por todo o vento de doutrina, por homens que são privados da verdade, pela artimanha dos homens, pela astúcia daqueles que induzem ao erro. Mas veja o versículo 15 e 16, porque são dois versículos finais desta porção, que certamente nos mostra a necessidade que nós temos de estar juntos, mas seguindo a verdade em amor. Veja que o que é o viver da igreja? Eu me refiro a uma igreja sadia. Eu não estou me referindo a sistemas demoníacos, a sistemas malignos. Não me refiro a sistemas humanos, a verdadeiros cativeiros, a apriscos que roubam as ovelhas do Senhor, que matam, destroem as ovelhas de Cristo. Não me refiro a esses apriscos.
Eu me refiro a uma igreja sadia, a uma eclésia, como nós vemos aqui nas páginas de todo o Novo Testamento. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, veja, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, quando alguém pergunta, eu posso ser um cristão sem igreja? No sentido de eu posso ter uma vida cristã saudável, mesmo não participando de uma eclésia? Eu digo que não, porque você pode ler todas as páginas do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Efésios, toda a escrita, até o livro do Apocalipse. E você verá que a obra de Deus, que aquilo que Ele está realizando, aquilo que Ele quer realizar e aquilo que por fim Ele há de realizar, não é uma obra individual. O Senhor, Ele quer a sua igreja. Ele quer buscar a sua igreja. Leia depois 1 Coríntios, no capítulo 11, porque ali, quando começa a falar a respeito do corpo de Cristo, da ceia do Senhor, ali do partir do pão, claramente nós encontramos evidências quando o apóstolo Paulo diz: quando vos reunirdes no mesmo lugar. Olha que ele fala de uma assembleia. Então isso existe. Você não pode fugir dessa necessidade que nós temos tão somente porque você está frustrado com as denominações ou com os grupos denominacionais que por sua vez escravizam as pessoas. Não. Você precisa urgentemente buscar a comunhão com aqueles que de coração puro invocam o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma necessidade. Assim como o peixe, ele precisa de estar na água para que ele possa viver, o crente em Jesus Cristo, ele precisa da igreja enquanto ambiente coletivo dos filhos de Deus que reunidos na comunhão, na experiência das orações, do partir do pão, do exercício de seus dons espirituais, eles possam ter esse ambiente, essa esfera e essa atmosfera de crescimento, de vida, e é somente assim que certamente nós estaremos cumprindo a vontade de Deus segundo o que diz o Novo Testamento. Não segundo o que dizem alguns que querem destruir e que lutam contra a vontade de Deus tão claramente revelada nas páginas do Novo Testamento. Por todos os efeitos, quero deixar aqui mais uma vez estendido o nosso convite para que você esteja em uma de nossas igrejas do nosso ministério, aqui em Taguatinga, aos domingos às 18 horas, ou mesmo em Planaltina, ou em Goiânia, às 19 horas de cada domingo. Ao acessar nosso site, você vai encontrar a nossa agenda, você vai encontrar os endereços, os horários de cultos, as programações, e assim certamente nós podemos ter essa comunhão. Venha ter conosco, venha celebrar a Deus conosco, venha adorar o Deus triuno, venha ser infundido e venha receber a palavra do Senhor para dentro do seu coração, para que essa obra neotestamentária concernente à Igreja de Cristo se cumpra em mim, se cumpra em você, se cumpra em nós. Tenham, portanto, todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.